Eu quero falar sobre mídia. Mídia significa meio. E existe a ideia de meio como meio de transporte da comunicação, meio de comunicação. Mas existe a ideia de meio também, que é o meio em que a pessoa se insere, ou seja, um contexto ideológico. Na Alemanha se desenvolveu o conceito de Zeitgeist, que é uma ideia que o tempo amadureceu para aquele determinado instante. E esse é um ponto importante porque a gente precisa, de uma certa forma, definir que nós somos frutos desse meio. As nossas ideias, elas se desenvolvem a partir de um determinado meio. Esse meio influencia a forma de pensar. E muitas vezes esse meio amadurece as nossas ideias e traz ideias mais modernas. Por exemplo, quando a gente fala da contribuição de Sócrates para o pensamento democrático e as ideias, né, do formato de pensamento ocidental, nós também temos que imaginar que o meio de Sócrates aceitava, de certa forma, muito a assimilar a escravidão. E boa parte da sociedade grega da época era com mão de obra escravo de povos conquistados pelos gregos. Então, hoje, o nosso meio tem essa rejeição a esse tipo de trabalho escravo, mas ao mesmo tempo tem outros problemas que nós nos habituamos. Então, Sócrates não via a escravidão como um determinado problema. Então, a ideia é você imaginar que a sua mente ela é influenciada por um meio que é criado em torno dela e ela não consegue ver algumas coisas e consegue ver outras. Por exemplo, alguns meios da sociedade não conseguem perceber o quanto, por exemplo, a sociedade brasileira é injusta, paga maus salários e dá má educação para uma boa parte da população. E existe uma parte que diz que o problema é essa população que sofre essa exploração. Então, essa é uma das questões que o meio cria esse tipo de perspectiva. Por exemplo, quando pessoas também, e isso a gente tem desde a Alemanha nazista, a propaganda é uma maneira de repetir determinadas ideias para se criar um meio aonde as pessoas vão pensar de determinado jeito, como, né, um líder violento de bigodinho sendo o grande líder da nação. Então se cria um meio e através da repetição. Por exemplo, também a gente tem nos casos de alienação parental. Tradicionalmente, quando a mãe repete falsas histórias sobre o pai, e essa repetição cria um meio, né, alienando a criança a acreditar naquela história repetida pela mãe. Né? Estou falando dessa forma porque judicialmente é o que se vê na maioria das situações. Mas um outro exemplo muito fático é a mídia e os jornais, onde elas repetem determinadas estruturas para que as pessoas acreditem nisso e cria-se uma forma de pensar. Por exemplo, abrir mão da ideia de que o Brasil, ou não repetir isso de maneira suficiente, que o Brasil é um país muito desigual e injusto e explorador, e isso não vai para as primeiras páginas, mas vai para as primeiras páginas de jornal o fato de o governo gasta muito em programas sociais. Ou seja, não se fala que o país explora essa classe mais pobre, se fala que se gasta muito com ela. Então nós temos aqui umas perspectivas, certas histórias repetidas para conduzir o modelo mental. Então nós vamos ter essa questão do modelo mental também em situações recentes, por exemplo, a história das Havaianas, e que se criou uma questão de indignação porque se substituiu a ideia de o ditado não usar, não entrar com o pé direito, mas entrar com os dois pés, né? A ideia de passar força com essa mensagem. E aí se cria uma revolta em torno disso, esquecendo-se,
né, de vários escândalos políticos, como a tentativa de diminuir penas de criminosos, ou como, por exemplo, o escândalo envolvendo uma certa elite tentando ganhar dinheiro com um determinado banco que não lucrou e que teria um apoio do governo de Brasília para diminuir os prejuízos desses empresários que lucraram no mercado financeiro, por exemplo. Então percebe que existem na própria capa do jornal uma tendência de se criar uma influência, ou seja, uma mídia, um meio para dominar o seu processo mental, fazer você pensar de uma determinada forma. Por isso que é importante você ter aspectos de base sobre o seu processo mental. Esse é o primeiro ponto. Você entender melhor como o seu processo mental se dá, para que você entenda quando ele recebe essas influências e essas versões. Porque aí você consegue perceber, opa, existe uma leitura aqui que está sendo colocada, e essa leitura é uma leitura que tem uma determinada tendência, está tentando fazer minha mente enxergar esse outro cenário. Será que eu consigo enxergar essa mesma situação de um outro jeito, por um outro aspecto? Então, o trabalho terapêutico e de meditação, ele ajuda nessa perspectiva de você perceber quando a sua mente é induzida por essas historinhas de uma determinada versão. Outra ferramenta, para não dizer que eu estou apenas fazendo aqui nosso trabalho de falar sobre a terapia e a meditação, mas outra ferramenta que ajuda nesse sentido aqui é o estudo da filosofia. Por quê? Porque a filosofia vai estudar os modelos de pensamento também. Assim como a gente imaginar que a meditação dentro do budismo trabalha essa ideia de estudar os modelos de pensamento. Mas nós temos na filosofia, que é considerada a mãe das ciências, essa maneira também de perceber os modelos de discurso e os modelos de pensamento, o que facilitaria entender um pouco esses processos. O que ajudaria você demais a não ser enganado tão facilmente quando você percebe que existe, por exemplo, questões retóricas, falsas retóricas, modelos de convencimento que são sofistas, que são modelos falsos de argumentação e que você percebe quando as pessoas utilizam isso, ou, por exemplo, utilizando um argumento que se leva a ideia analisada ao extremo, como se essa ideia só pudesse ser implementada no seu nível extremo. E aí você ridiculariza essa ideia. Esse é um modelo argumentativo que quem estuda filosofia facilmente detecta e não cai nessas armadilhas de discurso, que são muito utilizadas nos aspectos da política, das visões políticas ou por políticos, algumas vezes ou muitas vezes mal intencionados. Então, o ponto importante aqui, a mensagem importante é: a prática da meditação e da terapia te faz entender um pouco e achar esse eixo, achar esta condição central. E aí, a partir desta condição central, você vai perceber um pouco com mais facilidade esses movimentos. Então, fica aqui a dica, fica aqui a questão da percepção de que eu inclusive, estava cuidando de outros afazeres e nem soube de maneira adequada dessa história das Havaianas, e quando, de repente, eu abri a porta desse mundo digital ou de capas de jornal específicos, esse mundo da discussão sobre as Havaianas ganhando um espaço em notícias verdadeiras sobre questões sérias do país não são discutidas. A quem interessa essa discussão política desta forma a partir de uma propaganda? Entende? E fique atento a isso. Busque um caminho de lucidez. Busque um caminho de entender a base, de onde vêm os argumentos e entender a sua própria base. Isso vai facilitar você não ser ludibriado tão facilmente.
O que acontece, eu posso garantir para você, com a maioria da população que tem acesso apenas a essas janelas controladoras, né, de mídias que são pagas por determinados interesses financeiros e por questões desse tipo. E a grande mente, né, a grande parte das pessoas, né, que forma essa massa mental, ela é controlada por esses instrumentos. Mas você não precisa ser controlado, tá bom? Então aqui fica esses pontos principais. Se você tem alguma dúvida, né, sobre essas questões relacionadas a como não deixar a sua mente ser tão facilmente, né, levada para essas situações de controle, a gente está aqui à disposição. O site do cienciameditativa.com está à sua disposição com várias ferramentas para ajudar você a não ser isca fácil desse processo, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.